Sofonias 1, 4, 5 e 6. Todos encontraram? Muito bem. Então diz assim a palavra do Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército do céu e os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom, os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor nem perguntam por ele. Amém e misericórdia. Eu já orei, irmãos, então vamos iniciar aqui. Para quem estava aqui domingo passado, então nós iniciamos, eu disse que a profecia de julgamento contra Judá, ela começa aí no versículo 2 e ela vai até o versículo 17, se eu não me engano. Então é um bloco enorme, mas eu vou dividir em duas partes, sendo que a primeira parte é essa que estudamos domingo passado e hoje, e depois vamos estudar o dia do Senhor dentro dessa profecia, que é algo cheio de ensinamentos para nós. Mas ficou evidente para nós domingo passado que o que Deus quer fazer aqui nesse texto é denunciar os pecados do reino do sul, o reino de Judá, e revelar como o julgamento desses pecados vai chegar, quais as características. Então, lembrando daquele olhar para dentro, Deus está olhando para dentro da nação antes de olhar para fora. Ele está olhando para a nação de Judá e ele vai ampliando o seu leque e vai atingir todas as circunvizinhanças de Judá. Amós, ele utilizou o mesmo recurso, só que Amós ele fez o inverso, né? Ele começou de fora e veio para dentro. Então ele começou do olhar de fora e veio para dentro. E Sofonias ele faz diferente. Ele começa olhando para onde? Para dentro e depois ele amplia para fora. Por isso que a primeira profecia de julgamento aqui é contra Judá, que é o povo de Deus. É o reino do sul que nós bem conhecemos. Obrigado, querido. Eu vou colocar aqui. Depois, meu querido, nós olhamos que a primeira parte desse julgamento que nós vislumbramos como característica é que esse julgamento ele possui paralelos. Ou seja, o profeta ele está dizendo para o povo que o julgamento vem, e para ele dizer que o julgamento vem, ele faz paralelos com outros julgamentos que vieram da parte de Deus. E o primeiro julgamento é esse. Ele coloca homens e animais, ele coloca aves do céu e peixes do mar, porque ele faz uma ponte com o livro de Gênesis. Ele faz uma ponte com o livro da lei, a Torá, que todos nós já sabemos pelo contexto que acabara de ser redescoberto nos dias do rei Josias. Josias faz aquela mini reforma político-religiosa na nação a partir da descoberta deste livro. Então, o povo de Israel ele tem duas opções. Se ele conhecer a lei pelo passado, ele a descumpriu. Se ele conhecia a lei pela redescoberta do livro da lei agora, nos dias de Josias, que fora lido perante a nação, eles pecaram de novo. Então, não importa se você olha para o passado mais distante ou se você olha para o passado mais próximo. O povo de Judá continua o quê? Pecando. E Deus está dizendo, olha, assim como foi no princípio, eu criei todas as coisas nessa ordem, eu desfarei todas as coisas nessa ordem. Por isso que ele usa a palavra exterminarei, consumirei e estenderei a mão. Deus está dizendo que ninguém poderá escapar do seu juízo, assim como não puder escapar do dilúvio. Então, essa é a ideia de Deus, irmãos. Não tem como escapar do juízo. Um paralelo com Gênesis. Depois vimos aquela ideia do paralelo iminente futuro, ou seja, uma profecia que é dada num ponto histórico, ela tem uma aplicação no ponto histórico, mas muitas delas também apontam para onde? Para o futuro. E eu utilizei esse quadro aqui para exemplificar esse caso, como por exemplo, Deus em Gênesis 6:13, ele profetizou através de Noé, dizendo: eis que eu enviarei o dilúvio. Você vê que a profecia, no decurso do tempo, ela ecoa. Em Gênesis 7:23, o que ocorre? O evento
histórico. O dilúvio acontece. As águas derramam-se sobre a terra, surgem debaixo da terra, caem do céu e inundam todos os montes da terra. Um dilúvio global, evento histórico ocorre. E aí, de posse da profecia e do evento histórico, você vê que Jesus ele diz que nos últimos dias serão como os dias de quem? De Noé. Ou seja, aquela profecia que Deus deu a Noé lá no princípio, que destruiria toda a carne por causa do seu pecado, ou seja, ninguém escapará do meu juízo, a não ser Noé e sua família que estão na arca, pela graça de Deus, obviamente. Esse conceito foi aplicado por Jesus ao fim. E é notório, irmãos, que Mateus 24, 37, quando ele diz isso, ele está dizendo, ora, o que vai acontecer no final? Ninguém escapará do juízo, como naquele tempo. Como não puderam escapar das águas, não poderão escapar do juízo do trono branco do Senhor. A não ser aqueles que, pela graça de Deus, estão diante dele. Por causa de Jesus, né? Então Jesus ele deu uma nova profecia baseada na profecia anterior. E aí eu coloquei a interrogação, por quê? Porque o evento histórico ainda não aconteceu. Mas se aconteceu do dilúvio, irmão, com certeza vai acontecer de Jesus, né? A palavra vai se cumprir. Então, dito isso, a primeira ideia é o julgamento, a profecia de julgamento contra Judá possui paralelos. Agora, segundo, a profecia de Judá, ela inclui amplitude. Olha o que o texto está dizendo. Estenderei a mão. Olha, alguém está estendendo a mão e vai contra Judá, vai contra todos, vai contra Jerusalém. A ideia é a ideia de amplitude. Deus já está dizendo com paralelo em Gênesis que ninguém pode escapar. E agora ele continua dizendo com essa amplitude que ninguém pode escapar. E tudo começa com uma amplitude geográfica. E qual que é a geografia do texto, irmão? Quem pode me dizer qual que é a geografia do texto? Não. Geografia, gente. Judá e Jerusalém. O que é Judá e Jerusalém no conceito geográfico? A nação e a capital. A nação e a capital. Isso é interessante, né? Porque, obviamente, o reino de Judá era composto por várias outras regiões, mas a ideia é que a capital, e perceba, meu querido, que Sofonias ele está falando em loco. Sofonias, quando ele começa o livro dele, ele fala filho de fulano, filho de fulano, filho de fulano, e naquela oportunidade ele está dizendo que ele é israelita de fato e de verdade. E aqui, no capítulo 1, ele deixa isso mais claro, quando, por exemplo, acho que no versículo 17 ou 15, algum por aí, ele cita, por exemplo, o Vale de Mactés. Né? O que é o Vale de Mactés? O Vale de Mactés era um lugar, uma região do Reino do Sul, onde os mercadores armavam ali as suas tendas, né? E vendiam várias coisas, seus bazares, né? Algumas traduções, inclusive, colocam bazares, né? Acho isso meio mais feminino, bazares. Mas a ideia é as tendas para comercializar as coisas, né? E ali vendiam tudo a preço de prata. E Sofonias, ele cita isso porque ele conhece o local. Ele conhece o contexto. Jeremias está na capital, Jerusalém, meu querido. Jeremias. Sofonias, ele está na capital. Ele está falando em loco. Ele está falando daquilo que ele vê, daquilo que ele sabe. Não necessariamente daquilo que Deus ministrou através de visão a ele, mas aquilo que ele vê e contempla. E Deus está dizendo, a capital, da onde provém tudo. E aí você entende, né? Que a capital, ela tem um conceito de dar a direção para o Estado, né? Você tem, por exemplo, a capital do Brasil qualquer? Hã? Brasília. O sistema brasileiro de política e governo, o que Brasília mandar, quem está no Oiapoque, quem está no Chuí, vai fazer o quê? Vai cumprir, não é? Então, veja o conceito importante de capital. O conceito de capital é que a capital ela dita direção. E a capital do Reino do Sul, Jerusalém, meu irmão,
É uma capital que é a cidade maravilhosa, é a cidade de Deus, é a cidade santa, é o lugar da habitação do Senhor, do templo do Senhor, mas está em profundo pecado. E o seu pecado serve de exemplo e se estende para toda a nação. Veja só que coisa triste, irmão. Então, há uma amplitude geográfica aqui. Veja, nenhuma outra cidade é mencionada, nenhuma outra região. Porque através do conceito de nação e capital, Deus está dizendo, estão todos corrompidos. Por isso que ele usa a expressão contra Judá e contra todos os habitantes. É óbvio, irmão, é óbvio que nós estamos excluindo aqui o quê? Os remanescentes. Os remanescentes sempre estão presentes. A ideia de todos aqui é a ideia de a maioria, ou de todas as espécies, de todos os lugares, em todos os lugares, né? Todos não quer dizer todos no sentido completo. E você já sabe disso, devia saber. Eu acabei de mostrar aqui o conceito de novo, que novo necessariamente não quer dizer novo, né? Então todos também não quer dizer necessariamente todos. Mas lembre-se sempre que o remanescente está presente, o remanescente, meu irmão, é preservado. Então, seja nos dias de Noé, quando Deus preservou aquela família, seja o remanescente no meio do Reino do Norte, seja o remanescente no meio do Reino do Sul, seja agora, nesse tempo, a igreja do Senhor Jesus, a igreja fiel, aquela que vai passar pela grande tribulação, cuja o tempo será diminuído, aquela que não será enganada pelo anticristo, né? Pelos sinais do anticristo. Essa, o remanescente fiel, permanecerá até o fim. Nada pode destruir esse remanescente. Então perceba, irmão, há uma amplitude geográfica. Se você ler, por exemplo, o versículo 17 de Sofonias, está com sua Bíblia aberta, irmão? Porque eu não estou colocando nenhum versículo aqui, porque eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. Observe que vai aparecer ali várias referências. Pode tirar uma foto, pode abrir sua Bíblia, leia. E se você quiser também, depois acesse o aplicativo da igreja e lá vai estar o arquivo para você também acessar a aula completa, seja o áudio, seja o PDF. Mas veja, Sofonias 1,17, o profeta mesmo diz, porque pecaram contra o Senhor. Tudo que vem porque eles pecaram contra o Senhor. Quem pecou? A nação toda Judá. Todos os habitantes de Jerusalém, da capital à nação inteira, não há justo nenhum sequer. Aí eu estou parafraseando agora o salmista e o próprio apóstolo Paulo, né? Não há quem busque a Deus, não há quem entenda, todos pecaram e carecem o quê? Da glória de Deus. E aí, mais uma vez, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas desses pecadores há novas criaturas. Amém, irmão? Se nós éramos pecadores terríveis, como esses que estamos mencionando aqui, agora nós somos pecadores redimidos. Nós não temos mais prazer no pecado, mas vivemos para Deus, para a glória de Deus. Então, amplitude geográfica, mas também amplitude o quê? Espiritual. Porque ele diz, sobre a nação de Judá, Jerusalém, contra todos os habitantes, mas a primeira expressão qual é? Qual é? O resto de baixo. A Bíblia, irmãos, a Bíblia, Sofonias 1, versículo 4. Qual é a primeira expressão? Estenderei a mão. Estenderei a mão. E essa expressão, irmão, é poderosa. Na verdade, ela é poderosa aqui na Bíblia inteira. Veja. Quem é canhoto aqui, levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Então, esses são os excluídos. Esses são os excluídos. São os de esquerda. Veja, irmão. Por que eu quero que você entenda isso? A maioria das pessoas, provavelmente 90% da população mundial é desta. Ok? É desta. Por que eu estou dizendo isso? Desde os povos antigos, em muitas outras circunstâncias, há um conceito, há uma poesia, há uma ideia poética por trás do braço direito.
ok? Eu estou mostrando o esquerdo, mas é o braço direito, tá? Porque vocês estão olhando para mim e vendo direito, né? Mas veja, o braço direito é o braço forte. A mão direita é a mão forte. Se você tem o conceito de alguém que vai te livrar, vamos supor, se você está caindo num precipício e alguém tem que estender uma mão para te salvar, ele vai estender a mão dominante ou vai estender a mão fraca? Vai estender a mão dominante. Porque há mais chance de fazer o quê? Te salvar, te livrar. Então, meus irmãos, na Bíblia não é diferente. Há o conceito de que o braço de Deus é forte, a mão direita é forte, porque a destra fiel. Ok? Então, quando fala-se de amplitude espiritual aqui, se fala por causa do poder da mão de Deus. É claro, você vai dizer para mim, pastor, você está querendo dizer que a mão esquerda de Deus é menos fraca do que a direita? Eu vou dizer, meu filho, Deus nem tem mão. Então, por que a gente vai discutir isso? Né? A ideia é que Deus usa dessa linguagem para dizer que quando Ele estende a sua mão para nos salvar, Ele estende a mão com toda a sua força. Amém? Amém, irmão? Amém. Se fosse a igreja neopentecostal, como é que estaríamos agora? Mas se eu dissesse para você que a mesma mão poderosa que veio para te salvar, pode vir para te disciplinar. Eu ouvi um glória? Eu ouvi? É aí que está. Porque o que nós estamos vendo aqui, irmão? Lembre-se que Josias descobriu o livro. O povo tem o conhecimento da lei e agora tem o reconhecimento da lei. E o que há na lei? Vamos pensar na saída do povo do Egito. Como foi que Deus tirou o povo do Egito, irmão? Qual é a expressão? Com a mão? Forte. Com sinais e prodígios. Que maravilha. Aí você vê, por exemplo, o próprio Moisés e Arão, quando vão executar os sinais de Deus, o que eles têm que fazer? Estender a mão. Porque eles estenderem a mão é o quê? É Deus estendendo a mão. É o poder de Deus emanando, meu querido irmão. Mas o pecado da nação de Judá é tão terrível e grande, e Deus quer mostrar isso, que Ele pega uma expressão de misericórdia, de favor, de graça sobre o povo de Deus, para dizer, a minha mão se estenderá agora com a mesma tensão, com a mesma força, com o mesmo ímpeto, mas agora para disciplinar. Você percebe o peso? É o juízo de Deus chegando. É por isso que quando você lê os livros de crônicas, de reis, quando você lê o profeta Jeremias, os profetas do exílio principalmente, talvez até os pré-exílios, você vê as profecias de Deus, elas são tão terríveis, as metáforas e as comparações são tão terríveis, porque mostram o quê? É a mão do Senhor estendendo, irmão. É Deus disciplinando o seu povo, e essa disciplina, meu irmão, é para o bem do povo. Mas é uma disciplina o quê? Forte. É uma disciplina que tem a ver com o seu terrível pecado. Se você não sabe qual é o pecado, nós vamos mostrar daqui a pouquinho ainda, ok? Mas se você ler Isaías 5:25, eu coloquei ali, você vê que o profeta Isaías, ele profetiza no contexto do julgamento sobre o Reino do Norte, e ele diz isso: estende a mão e fere. Com tudo isso, não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Ou seja, a ira de Deus se acendeu e continuava acendendo e permaneceria até quando deveria permanecer. É amplitude espiritual, até que o pecado fosse extirpado do meio do povo. Não seria diferente com o Reino do Sul. Então você sabe, né? Babilônia vem, executa o juízo divino, e os exemplos são muitos para falarmos dessa amplitude espiritual. Então a ideia da mão de Deus aqui, irmão, é forte. Porque geralmente exaltamos a mão do Senhor para salvar, mas não comunicamos nada acerca da mão do Senhor para disciplinar.
Temos que ter cuidado com isso. Porque o Deus que ama, ele preserva, mas o Deus que ama também disciplina. E se você não sabe, vamos fazer a aplicação e aí a gente já lê o texto para você entender, né? Vamos ler junto a aplicação? Saber que fomos favorecidos pelo Senhor não nos isenta do pecado nem da justa indignação divina. Em qualquer lugar e época, Deus disciplinará a quem Ele ama. Veja bem, o fato de você saber que Deus é misericordioso, amoroso, bondoso, que Ele mandou um dilúvio, o fato de você saber tudo de sofonia, isso não vai te isentar de pecar. Você vai pecar. A ideia é que a Bíblia, ela te purifique, ela te limpe, ela te fortifique, a ponto de você pecar cada vez menos. Mas tem muitas pessoas que confiam na história, né? Então talvez o povo de Judá pensasse assim, a mão do Senhor estender sobre mim para me punir? Que isso? Deus é um Deus de misericórdia. Assim como Deus, ele agiu e nos livrou poderosamente do Egito, assim Deus nos livrará da Babilônia, né? E nós continuaremos aqui adorando ao Senhor, a Baal, a Milcom e Babá. Meu Deus, gente, o povo estava assim nessa enganação. Nada diferente. Não. Por isso que a Bíblia atual, né? Por isso que eu disse, Margarete, em qualquer lugar e época, Deus disciplinará a quem Ele ama. Então, se você ainda não entendeu, Hebreus 12:10, por que que Deus disciplina, ou por que que na igreja deve-se disciplinar o pecado? Por quê? A palavra do Senhor é clara, diz, para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. É para isso que serve a disciplina de Deus em relação ao seu povo, e é para isso que serve a disciplina no meio da igreja, irmão. Então, quando você não disciplina, não há cuidado, não há repreensão, não há exortação e amor que seja, meu irmão, quando essas coisas não acontecem, alguma coisa está errada. Talvez sejamos como Judá. Somos o povo de Deus, mas em pecado. Fazendo aquilo que desagrada ao Senhor. Então o julgamento, ele fala de paralelos, e também o julgamento inclui o quê? Amplitude. Agora a parte complexa, irmão. O julgamento, a profecia de julgamento contra Judá, mira o quê? Mira o quê, irmão? A idolatria. A idolatria. E a idolatria o texto começa dizendo o quê? Fala das idólatras, né? Os idólatras são julgados. O texto vira aqui no versículo 4, parte B, diz assim, exterminarei deste lugar o resto de Baal. O nome dos ministrantes dos seus ídolos e seus sacerdotes. O nome dos ministrantes dos seus ídolos e seus sacerdotes. A idolatria começa a ser mirada aqui. Os idólatras são julgados. É interessante, irmão, porque olha só. Quem são os idólatras, né? Você já sabe quem são os idólatras? Todos os habitantes de Jerusalém e Judá. E é claro, Judá, você sabe, o templo do Senhor estava lá, e quem oficiava no templo? Sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Eles eram os Cohen, ok? Cohen, os sacerdotes. Esse termo hebraico, ele se aplica tanto aos sacerdotes que ministravam no contexto de Sofonias, como aqueles que ministraram no contexto de Davi, como aquele sumo sacerdote Melquisedeque que aparece lá em Gênesis. Ok? Esse é o termo padrão para sacerdote. Só que também Cohen se aplica aos sacerdotes quando esses estão desviados, e quando estão fazendo algo que desagrada ao Senhor, ou até quando são pagãos. Também se aplica. É o termo. Só que, em Sofonias, aqui no capítulo 4, tem um tipo de sacerdote aqui que aparece só 3 vezes na Bíblia. São os Camar. Essa palavra só aparece aqui, irmão. Sofonias 1, versículo 4. Oséias 10, versículo 4.
se eu não me engano, Zacarias 1, versículo 4. 3 menções aos camarins. Sabe onde vocês guardam as roupas de mesmo, né? Aos camarins. Aos quemarins. Quemarins. O que eram os quemarins? É a pergunta. Onde está isso aqui, pastor? Está aqui, ó. Ministrantes dos ídolos. Ministrantes dos ídolos são os quemarins. Talvez você tenha na sua Bíblia essa expressão. Alguém tem? Quem tem? Não? Quem não? Você tem na sua Bíblia? Está escrito quemarins aí? Pois é, né? Que coisa interessante, né? E aí, quemarins. O que são esses quemarins, irmãos? A resposta é: não sei. Não sei. Só 3 vezes na Bíblia esses sujeitos que aparecem. 3 vezes. Nós poderíamos dizer, porque os Cohen são os sacerdotes de Deus e os Camar são os sacerdotes dos ídolos. Não. Porque Cohen também é usado para os ídolos. Mas 3 vezes Camar está presente. E aí, meu irmão, a resposta é difícil, né? Eu acho que tem a ver com o significado da palavra. A ideia de Camar é a ideia de algo que veste preto. O pessoal que gosta de preto aqui, ó, vocês são tudo queimarinho. Quero ver agora o juiz apontar para mim. Aí. Fala ele vestido de preto. Eu vim de preto hoje propositadamente, para você guardar no seu coração. Queimarinho, preto. A ideia talvez, irmãos, é o seguinte: existem os sacerdotes de Deus, existem os sacerdotes de Deus que se desviaram, mas existem sacerdotes tão terríveis, estranhos, esquisitos e diferenciados, que eles são chamados de Camar ou quemarins. Talvez para diferenciar dos outros que vestiam roupas mais claras, eles vestiam roupas o quê? Escuras. São sacerdotes de preto. E é claro, irmão, você sabe, vai convir comigo que a roupa diz muito da pessoa, não é? Se eu estiver, por exemplo, aqui usando um terno, você vai falar o que para mim? Pô, está alinhado, né? No contexto da igreja, o terno quer dizer que é pastor, né? Agora, em algumas igrejas neopentecostais, né, como diz o Kisney, o que está em voga agora é usar aqui aquela... Esqueci o nome daquele negócio. Aquela estola, não é estola, né? Judaica, né? Por quê? Aquilo confere a mim o quê? A autoridade que eu preciso para quê? Para dizer, olha, assim diz o Senhor. Porque aqui tem uma pessoa, e eu escutei um nome. O nome veio, o nome é Helena. Tinha que ser. E a Helena chora aqui desesperadamente, porque foi falado o nome dela, e eu digo, olha que Deus vai te levantar. Nossa, vamos tomar cuidado com essas coisas. Os queimarins continuam agindo por aí. Estão agindo. São sacerdotes diferenciados dos demais. Mas que, no fundo, não pertencem a Deus. Queimarins. Então, Deus está virando a idolatria. Os idólatras serão julgados. Mas Deus também está mirando quem? Baal, diz o texto, exterminarei de vós quem? Quem, gente? Deixa o lugar o resto de Baal. Gente, Baal. Vamos tratar na sua memória aí. Qual é a primeira referência que você tem a Baal? Não, primeira referência bíblica. Você ouviu falar de Baal? Você leu acerca de Baal? Vai lá. Deus está dizendo que vai exterminar o resto. Nossa, pai, mas você está aqui, ó. Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui, ó. Sofonia, eu estou aqui, ó. Tá bom? Eu estou aqui. Aqui é Gênesis. Ok? Aí eu perguntei. Baal, aqui. Qual é a primeira referência? E aí, você andou isso aqui, ó. Bem pertinho.
Então é o seguinte. Qual é a primeira referência a Baal? Egito. Egito sempre existiu na Bíblia, né? Mas, biblicamente. Quando a arca é colocada diante. Arca. Nem havia arca nessa hora. Nem havia arca. Nem havia arca. Não Davi, não? Nossa, pai. Aqui, ó. Ela andou até aqui, ó. O Acabe aqui, ó. Você andou isso aqui, ó. Então vamos mais um pouquinho. Pastor. Davi. Pastor. Ah. Quem falou? Margarete quer falar. Fala, Margarete. Fala, Margarete. Não é quando aqueles deuses lá, quem é que chama Elias? Elias. Elias está aqui, ó. Quando chama aquelas guerras de Deus. Você está junto com ela ali. Vocês estão viajando juntos. Não, é Egito. Não. É transmissão do deserto. Gênesis 36, 38. Alguém olhou no Google. Deserto. Mas ainda não chegamos ainda, hein? Porque que povo que está atravessando o deserto? É aqui mesmo, Egito. Mas tem... O que eu estou querendo está aqui, ó. Quando Saul morreu. Hã? Quando Saul morreu. Saul? Saul está aqui, ó. Você quer estar Eu tenho o nome do lugar. Baal alguma Aqui? coisa. Aqui tem o nome do lugar. Gente, é aqui, ó. Esse é o lugar. Esse é o lugar. Sei lá, era Adão e Eva. serpente no jardim. Daqui a pouco eu vou dizer que a serpente era Baal, né? Serpente no jardim. É o primeiro. Se você quer lá, Vamos avançar. Olha só, irmão. cair a dela. Veja só. Vamos então entender. Nós estamos falando de um problema que dura centenas de anos. Se eu for considerar o tempo dos patriarcas ao contexto de Sofonias, eu estou falando aproximadamente de 1.200 anos de Baal. Você já imaginou isso? 1.200 anos de Baal. O que significa Baal? Dono, senhor, marido, possuidor. Todos esses nomes podem ser. A ideia do marido é porque tem esposa. O marido tem a esposa. Quem que é a esposa de Baal? Azerá. E aí Baal e Azerá tiveram relações. Baal conheceu Azerá e gerou quem? Astarote. Mais conhecida como Rainha dos Céus. E você acha que o povo está fazendo o quê? Está recebendo esse povo todo. A família toda. Mas vamos lá, Baal. Olha aí. Quem era Baal? Era o deus cananeu. Divindade da fertilidade, da chuva, do sol e do quê? Do quê, gente? Do etc. Por que eu coloquei etc aqui? Porque Baal é uma aplicação, meu irmão, que no contexto bíblico pode ser a qualquer coisa. Tipo assim, se você tem um Deus na sua casa e ele não tem o nome, você vai chamar ele de quê? Baal. Ah, essa caneta aqui agora é meu Deus que me tirou da terra do Egito. O que ele é? Baal. É por isso que a Bíblia muitas vezes vai citar os Baalins. Segura a sua informação. Os Baalins. O que é Baalins? São os adoradores de Baal. Mas Baal não é uma pessoa só, irmão. Ok? Esse que é o problema. Baal podia ser qualquer coisa. Então, se você estivesse naquele contexto e você visse uma estátua de Baal, você vai, mas não é esse Baal que eu conheço? Não tem problema, esse aqui é o outro Baal. Entendeu? No Brasil você tem uma situação parecida. Na verdade, no mundo, os católicos têm uma situação parecida. Qual é a situação? Você tem, por exemplo, o conceito da adoração de Maria. Dependendo da igreja católica que você for, Maria vai ter nome diferente, não vai? Ela vai ter uma aparência diferente. Uma estátua diferente. É mais ou menos isso. Então Baal, ele carrega essa ideia. Ele é Baal, mas ele pode ser visto de diferentes formas e modelos. Mas basicamente, ele tinha uma forma humana com alguma coisa na cabeça. E aí,
Quando começa a história? Você vê, ela começou a dizer, ó, quando começa? Balaque e Balaão. Então, no contexto da igreja de Pérgamo, o que Jesus está falando é lembrar daquilo que aconteceu lá no princípio. E você vê Balaão, né? Por que ele é chamado Balaão, né? Balaque. Em hebraico, essas palavras estão muito próximas de Baal. Você vai encontrar, principalmente em Gênesis, vários nomes relacionados a Baal. Pode se referir a lugares. Mas esses lugares, certamente, eram lugares onde o deus Baal era o quê? Adorado. Então, Baal, Peor, Baal, Zebubi, que depois evoluiu para o Novo Testamento para Beuzebu. Diga comigo, Beuzebu. Esses são os que têm medo de falar o nome do diabo, tá vendo? Fale comigo, Beuzebu. Não faça isso, dizem os novos teólogos, né? Você está traindo para si, você está dando legalidade para os demônios entrarem, né? Estão tudo entrando quando você diz Beuzebu. Meu Deus do céu. Mas veja, tudo começou com Balaão e... Olha aqui, gente. Olha aqui, ó. Balaão e Balaque. Começa aqui. Israel, desde essa época, a época dos patriarcas, foram seduzidos a cultuar Baal. Esse culto a Baal foi se ampliando no contexto dos juízes e alcançou o seu clímax na época do rei Acabe e do diabo de saias chamado Jezabel. Se você quer saber o que é um diabo de saia, o nome é Jezabel. Nossa, essa é terrível, né? Então, nos dias de Acabe e Jezabel, o culto de Baal talvez estava no seu clímax. E você sabe, né, que é nesse contexto que há aquela batalha, entre aspas, né, de Elias contra quantos? E nós sabemos quem ganhou, né? Quem venceu uma batalha que não havia, né? O Senhor respondeu com fogo do céu e consumiu ali. Mas Baal continuou sendo o quê? Mesmo com aquela vitória, o povo se ajoelha e diz, só o Senhor é Deus. Passa um pouquinho de tempo, meu querido, e já estão dizendo, mas Baal também. Baal também. Então Acabe, nesse contexto do profeta Elias, avança essa história nos dias de Sofonias. E, meu irmão, isso vai avançando ao longo da história ainda, e Baal permanece com seus resquícios. É bem provável que até hoje alguém adore a Baal em algum lugar neste mundo. Baal é um problema. Mas nesse contexto que nós estamos colocando, são 1.200 anos de idolatria, meu irmão, e Deus tratando com o povo que insiste em adorar a esse Deus. Aí eu digo para você, como era o culto? Chamativo? Como era o culto? Quem é que vai pregar lá? Pastor Pedro? Não, nós temos uma orgia. Temos uma orgia. Temos comidas, bebidas. Nós temos as prostitutas e os prostitutos cultuais. E assim Baal, meu querido, era adorado. É bem possível que até mesmo os sacrifícios humanos fossem dados a Baal nos contextos de peste e seca. É esse Deus que o povo de Israel estava sendo seduzido. E aí eu te pergunto, 1.200 anos de história desse Baal. Talvez você não tenha uma imagem dele na sua cabeça. Faça uma imagem de Baal na sua cabeça agora. Como será Baal? Faça uma imagem na sua cabeça. Ele é tão terrível, maravilhoso, grandioso, né, que você, nossa, esse Deus deve ser assim, deve ser um supra-sumo. Esse é Baal. Olhe para Baal, irmão. Olhe para Baal. Foi por causa disso. Observe. Você está rindo, meu irmão, mas olha só. Olha como o pecado humano é terrível, né? O povo
preteriu o Senhor por causa disso. O povo escolheu isso ao invés do Senhor. Preferiram sacrificar a isso. Preferiram viver e idolatrar isso. Uma estatueta com um chapéu. Você vê, perceba, né? A mão direita como é que está? Como é que está a mão direita? Como é que está a mão direita? Por quê? Para dar a ideia do poder, né? Diga. Pastor, esse Deus Baal aí, há uma história, alguma força espiritual por trás disso aí, para fazer com o povo? Claro, Essa visão, claro. Porque todo falso culto, esse desvio, né, claro, todo falso culto, ele carrega a falsidade em si. Mas nós não podemos extrair as ações dos demônios. Não podemos. Certamente acontecia coisas. Eu vou dar um exemplo. Não é Baal. Mas quando Moisés, ele lança a sua vara diante de Faraó, ela se transforma em serpente, eles fazem o mesmo. Como é que isso é possível? Talvez alguém vai querer dizer, foi uma ilusão. Não, foi o poder do capeta mesmo, gente. Foi o poder do capeta, o diabo. Né? Ilusão. Como é que uma cobra, porque o cajado de Moisés se tornou uma cobra, e a cobra comeu a ilusão dos servos de... Não. Diabo. Então é bem possível que o diabo estivesse envolvido em muitas situações. Não posso extrair isso. Mas a Bíblia não cita claramente esses eventos, muitas vezes, né? Mas eu não tenho dúvida porque é assim até hoje. Né? É assim até hoje. Então, às vezes eu estava ouvindo essa semana, por exemplo, alguns relatos interessantes, com o intuito de querer provar que as pessoas tiveram vidas passadas. Então, o que acontece? Algumas pessoas passaram por diversas situações onde se provou que elas estiveram em outro lugar, em uma outra época, que elas conheciam uma outra vida. A ideia é provar que você pode se reencarnar. As histórias são tão interessantes, tão sérias, que você não pode sair de outro lugar a não ser reconhecer que o diabo está nessa história. Que é muito perfeito, né? E o diabo tenta isso, né? Ele é o meia. Ele tenta alcançar a perfeição de Deus, né? E é isso que vai acontecer no fim. Sinais e prodígios. Os eleitos não serão enganados justamente porque eles são eleitos. Deus vai preservá-los, são remanescentes. Mas muitas pessoas se deixam enganar porque os argumentos são fortes. Né? Então, apesar de ser um Deus tão magro, tão miserável, a imagem de cá até parece aqueles pessoal mais antigo que jogava Ludo, lembra? Ludo, aquele que tinha as pecinhas que você andava assim, né? Não parece o Ludo lá? Chapeuzinho. Pois é. Gente, é isso. Eu trouxe a imagem, veja, eu trouxe a imagem para você ver o nível até onde o poço vai, em termos de profundidade. Nós conseguimos ir além. Então você vê que o povo de Israel sempre teve isso, Reino do Norte, Reino do Sul, e não pense você que é diferente contigo. Não. Nós somos a mesma coisa. Os nossos baais, são baalinhos, né? Podem ser outras coisas. Mas nós facilmente trocamos o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que nos tirou da terra do Egito, por algo inanimado e miserável como esse Deus Baal que aqui está. Nós temos essa capacidade. Então, se Deus não tiver misericórdia de nós jamais ficaremos de pé. Então, observe isso. Esse é Baal. Pena que meu tempo está acabando. Né? Eu queria falar mais um pouco aqui de Baal. Deixa eu ver aqui. Abra Jeremias 19:5. Vou deixar então para o próximo domingo. Então, no próximo domingo nós vamos falar da idolatria, avançando para o exército do céu, e vamos falar de Milcom, o Moloque. Vamos falar da rainha dos céus, e vamos falar das características que Deus coloca para ajudar ao final do verso 6, aplicando isso. Então, Jeremias 19:5, irmão, profeta Jeremias, saiba que ele está aqui, 19:5. Jeremias está em qual contexto mesmo, irmão? Ele está aqui
os primeiros dias de Jeremias, no dias do profeta Sofonias, e depois ele avança, ele vê o Império Babilônico invadir o Reino do Sul, e ele contempla toda a situação. Então a mensagem de Jeremias é uma mensagem muito próxima da mensagem de Sofonias. E o que Jeremias está vendo e está profetizando? Então aqui nesse contexto da botija quebrada, o profeta diz, da parte de Deus, né? E edificaram os altos de Baal. E o que eles faziam nos altos de Baal? Queimaram os seus filhos no fogo em holocausto a Baal. O que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Percebe? Agora volta um pouquinho. Primeiro livro de Reis, capítulo 14. Você sabe que o reino de Israel, na verdade, a nação de Israel, ela se divide depois de Salomão. Você tem as 10 tribos, você tem 2 tribos, você tem o reino do norte, você tem o reino do sul, você tem Jeroboão e você tem Roboão. Então eu estou falando desse Roboão. Nessa recém-ruptura da nação, no reinado de Roboão em Judá, ou seja, o Reino do Sul está começando o seu processo dentro dessa divisão da nação. E acontece o quê? Como é que está o contexto? Olha aí. Porque também os de Judá edificaram o quê? Altos, estátuas. 14, 24. Eu não falei versículo, não, gente? Não. 24. 14, 24. Porque também os de Judá edificaram o quê? Altos, estátuas, colunas e postes ídolos. O que é um poste ídolo? Poste ídolo é Azerá. Isso é 1 Reis 14? Isso. 23. Eu falei 23? Você falou 24, mas você está lendo 23. Eu anotei. Ah, sim, é 23 e 24, desculpe. Porque também já falou estátuas, colunas e postes ídolos. Quem é o poste ídolo? Azerá. Quem é Azerá mesmo? Não, a esposa do Baal. Ok? Marido é Baal. Esposa é quem? Azerá. E quem é a filhota? Astarote, rainha do céu. Tudo bem. E aí, de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes, e versículo 24, havia também na terra o quê? Prostitutos cultuais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Então veja, isso está alicerçado na nação. Domingo que vem, eu vou falar sobre Moloque, e você vai perceber que Moloque certamente já estava em Israel, mas um dos grandes responsáveis pelo culto a Moloque foi Salomão. Salomão, com toda a sua sabedoria, né? Tal, filho do rei Davi, Salomão foi um dos pilares do culto a Moloque em Israel. Mas o grande referencial mesmo foi Manassés. Manassés, você fala para ele assim, Astarote, estou lá, estou dentro. Você fala assim para ele, Azerá, estou dentro. Baal, partiu. Manassés estava junto com todos, de menos com o Senhor. Então nós vamos ver isso domingo que vem, tá bom? Então não perca, esteja aqui, porque se Baal te surpreendeu com essa imagem poderosa, essa imagem robusta, essa imagem escalafobética, imagine os outros deuses, né? Como é que eles vão como eles vão te espantar, ok? Então, para a gente encerrar, irmão, o que eu ia falar, Jesus? Sim, dos altos. Porque os irmãos perceberam o seguinte, falou de estátua nos altos, né? Veja, o que acontece no Brasil, via de ré? O que temos no Rio de Janeiro, um dos pontos mais altos? Temos o Cristo Redentor lá, uma estátua, correto? Ela está no ponto mais alto? Está. De braços abertos, inclusive, né? Ótimo. Isso acaba que, de certa maneira, é replicado em muitas cidades no Brasil. Né? Talvez na sua cidade tenha um mini Cristo Redentor lá de braços abertos. Né? Tem? Não? Tem sim. Olha lá. Pessoal de Colatina aí, né? Tal. Tem.
A ideia é replicar essa situação. Quando não se tem um Cristo Redentor, geralmente tem um cruzeiro. Tem uma cruz num ponto alto. Correto? Tem lá. A cruz está lá. Tem um ponto alto. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero usar isso de paralelo. É isso que acontecia nesse contexto bíblico. Os altos que se referem na Bíblia, é isso. Se encontravam esses pontos mais altos e colocava lá o poste ídolo. Colocava lá a estátua. Colocava lá o Baal. Colocava Azerá. Colocava Astarote. Então, quando você chegava na cidade, quando você chega na cidade, nos Estados Unidos isso talvez seja ainda mais claro, porque aqui tudo é plano, né? É uma planície danada. Quando tem um lugarzinho mais alto, você já vê de longe, né? Essa é a ideia. Quando você chega na cidade e vê de longe, quem você vê? Você vê o dono da cidade. Você vê o governador da cidade. Você vê o senhor da cidade. Então, no contexto bíblico, muitas vezes o que se vê era o quê? Era Baal. Era Zerá. Era Astarote. Rainha dos céus. E muitos outros. Quando o povo deveria simplesmente inclinar-se o seu coração àquele que é mais alto e sublime do que todos. O Altíssimo. Não é à toa que ele é chamado de Altíssimo. Porque tudo está debaixo dos seus pés. Ele é o verdadeiro soberano. É a ele que devemos entregar a nossa vida. É a ele que devemos submeter a nossa existência. É a ele, meu querido, que você deve servir com todo o seu coração. Amém?